sei que a gente começou a falar sobre religião. Eu pensei, rapaz, o Rafael, dono da farmácia Crescida, está até hoje na farmácia Crescida. E eu comecei a falar de Jesus para ele, não sei porquê, não sei como, não lembro também das conversas, porque isso já faz muitos anos, né? Eu tinha 21 anos. E cada vez que ele ia, ele fazia uma pergunta a respeito de alguma coisa e a gente conversava. Aí um dia ele, acho que para encerrar a conversa, ele falou assim, mas eu acredito que todos os caminhos levam ao Senhor, né? É verdade. Amém. E fui embora para minha casa. Chegou lá em casa, parece que Deus ficou olhando para minha cara assim, ó. Todos os caminhos levam para Deus? É sério que você concordou com isso? Falei, olha, Senhor, eu não vou voltar lá para falar. Então, se você vai voltar lá e vai falar para ele que você não acredita nisso. Que não é todos os caminhos que levam para Deus. Aí um dia eu fui lá para comprar alguma coisa e falei, eu quero precisar falar com você. Aquele dia a gente conversou assim, e você falou que todos os caminhos eram do Senhor, e eu concordei, mas eu queria falar que eu não concordo. Eu falei, como é que você acredita? E eu comecei a falar que existe um só Deus, um só Senhor, e não lembro mais o que, gente, eu falei, não lembro. Sei que passou, depois eu já tinha tentado conversar sobre isso comigo. Passados alguns anos, ele se converteu, hoje ele é da Igreja de Assembleia, casou com a filha do pastor lá da Assembleia da Aparecida, e depois que eu voltei lá, ele falava assim para mim, você sabia que você foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim? É verdade, né, cara? Na verdade, eu comecei a ler a Bíblia por sua causa, porque você falava para mim, eu precisava entender. Ele falou, eu fui pesquisando e vi que tudo que você me falava era verdade. Gente, ele nunca mais falou sobre isso. Ele falou, eu vi que tudo que você falava era verdade e eu descobri que a Bíblia é a palavra do Senhor e lendo a Bíblia Deus falou comigo. E ele se converteu, casou com o filho do pastor e está até hoje casado com o filho do pastor. Então, de uma fase da minha vida, onde Deus não respondia as minhas orações, que eu queria trabalhar, mas Deus falou, você tem um ministério, foi plantado uma semente. E essa semente germinou e essa semente virou fruto para o reino dos céus. Então, apesar de ter passado, ele passou muitos anos, viu, gente? Desde essa conversa até ele se converter e casar com aquele pastor, tem uma filha hoje com ela, está lá ainda trabalhando lá, tem a farmácia lá. Mas foram muitos anos. Mas eu vejo isso como uma forma de Deus falar. A promessa que eu fiz lá atrás, ela está viva até hoje. E foram passando tempo, nós nos tornamos juntos líderes de diaconato, líderes de célula, e a gente foi trabalhando, né, para o Senhor. Até chegar o momento onde a igreja fechou, o pessoal foi embora, nós começamos a trabalhar com pastores, foi um longo processo, né, mas aqui estamos nós hoje pastoreando uma igreja já há uns 8 anos, de uma promessa que o Senhor fez há quase 20 anos atrás, e a promessa do Senhor se cumpriu. E não só a promessa ministerial, porque as minhas orações que eu fazia a respeito de trabalhar, Deus foi abrindo as portas também na minha vida profissional. E as promessas dele foram se cumprindo, porque o meu sonho naquela época era trabalhar no comércio. Deus abriu uma porta para trabalhar no comércio, e o meu sonho era trabalhar no Boticário, porque eu achava um lugar muito cheiroso, as meninas todas maquiadinhas. Era meu sonho, nunca vi o currículo lá, viu, gente? Aí fica difícil, né? Mas era meu sonho trabalhar no Boticário, num lugar cheio de maquiagem, para eu poder trabalhar maquiagem. Eu nem sabia fazer maquiagem, até hoje eu não sei, mas eu nem se viu, né? Mas era meu sonho. E eu lembro que naquela época eu orando, ai Senhor, queria tanto trabalhar numa loja, trabalhar igual essas meninas que trabalham no comércio, nessas lojas chiques, elas vão trabalhar de batom, cabelo feito, maquiagem, né? Eu era novinha, gente, eu tinha 21 anos. E nossa, era meu sonho, né? E era uma pregação, eu contei isso também algumas vezes, não sei se todo mundo já ouviu. Mas em uma das ministrações, o pastor Marco Feliciano, assistindo pelo YouTube, eu lembro até hoje, a gente morava no fundo da casa da minha mãe e só tinha computador na casa da minha mãe, lá no quarto que era do meu irmão na época. E eu ali naquele quarto assistindo pelo computador, porque não tinha Wi-Fi, celular naquela época, não era assim, você tinha que conectar
chamei para trabalhar igual uma árvore de Natal, numa loja. Sério? Numa pregação gravada, gente. Como é que Deus fala um negócio desse comigo? Porque eu te chamei para cuidar de vidas, para pastorear e tal. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu falei, gente, era uma mensagem gravada. E do jeito que eu estava orando, Deus respondeu que não era aquilo que Ele quer para minha vida. Eu falei, poxa vida de Deus. Obrigada, né? Mas como eu falei o testemunho do Rafael, foi nessa época que para mim, eu falo que foi um presente que vale mais do que o ouro e a prata, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Só que eu só fui descobrir isso anos depois, né? Para mim, simplesmente, Deus tinha me falado não. E aí logo eu já comecei a trabalhar na praia, num trabalho totalmente diferente das meninas. Ao contrário das meninas do comércio, todas bonitinhas e arrumadinhas, eu trabalhava com a roupa bege, com a touca na cabeça, não podia ter unha comprida, não podia passar esmalte, não podia passar nada. Deus ficou toda a minha vaidade e falou, não, vai ter isso, né? Trabalhei lá 3 anos e aí eu comecei a minha vida profissional. De lá eu vim trabalhar na Prefeitura de São Manuel como monitora. Como monitora eu fui fazer faculdade de pedagogia. Depois terminei a faculdade de pedagogia, comecei a dar aula e estou dando aula até hoje. Estou aí pelas provas da vida, faz prova aqui, faz prova ali, faz prova lá. E a minha vida profissional, desde que começou, estava até conversando com o pastor, porque eu fiquei mais do que um mês e pouquinho parada entre essa transição de contrato de um ano para o outro. Graças a Deus, Deus sempre proveu o trabalho, né, desde aquela época, desde que comecei a trabalhar. Então, as promessas do Senhor não se cumpriram na minha vida profissional da forma como eu achei, e nunca eu trabalhei no comércio, sempre foi na carne e depois sempre nas escolas, né? E a minha ideologia naquela época era comércio. E Deus não quis para mim, não desmerecendo quem trabalha no comércio, mas não era isso que Deus tinha para mim, né? E o que Deus tem para mim, Ele está fazendo na minha vida. Tinha uma promessa de coisas que Ele falou há tanto tempo. Mas essas promessas já se cumpriram. Aí a gente fica assim, e o que mais Deus irá fazer? Mas existem promessas que Deus ainda não cumpriu na minha vida. E existem coisas que parece que não vão acontecer. Aí sobre carro, né? A gente morava em Lençóis, andava a pé e via os carros passando, e a gente ficava, nossa. Pensou quando a gente tirou um carro e parece que esse carro não ia chegar nunca. Há 20 anos atrás a gente andando pelas ruas de Lençóis, olhando todo mundo de carro, e a gente andando 40 minutos a pé para a igreja, olhando os carros que passavam na rua. Olha esse carro, olha esse carro. E parece que nunca ia acontecer. Deus nunca fez promessa de dar carro para a gente, né? Então tem coisa que vai acontecer na nossa vida que Deus não precisa falar. Eis que te darei um dia um carro preto. Amém? Nem tudo Deus precisa profetizar antes de fazer na nossa vida, né? Mas algumas coisas Ele profetiza e Ele cumpre, quando Ele quer falar algo mais específico. Mas era um desejo do nosso coração. E hoje, graças a Deus, nós temos o nosso carro. Aí está dando um trabalhinho, mas é nosso, amém? Culpa de Deus. Mas existem coisas que vão acontecer na nossa vida porque Deus vai profetizar. E tem coisas que vão acontecer porque são bênçãos do Senhor para nós, são presentes, são as nossas lutas diárias e conquistas também, como o suor do nosso trabalho. Mas tem coisas que o Senhor promete, né? Assim como Ele fez para Abraão. Só que todo chamado, toda promessa, ele exige uma renúncia nossa. No caso de Abraão, Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua zona de conforto, sai e venha e siga para a terra que eu vou te mostrar. No meu caso, acreditar nas promessas do Senhor exigiu a renúncia do quê? Do trabalhar no comércio. Para mim era o meu objetivo. Deus falou: não é isso que eu tenho para você. Então, se você ouvir o que eu tenho para você, e você seguir o que eu tenho para você, eu vou te levar para um caminho, mas você tem que abrir mão e seguir por esse caminho. Então, todo chamado que o Senhor tem para as nossas vidas exige uma renúncia. Eu estou falando da minha, talvez você esteja lembrando da sua. Né? Eu estou fazendo esse compartilhamento de Abraão, a minha história, e você faça essa analogia com a sua. Quais foram as renúncias que você precisou fazer quando o Senhor te deu um chamado? Quais renúncias
eu vou te levar para o lugar que eu quero te levar. Mas para que você venha para esse lugar, você vai precisar de algumas coisas. Que às vezes nem é pecado. Às vezes é só que não vai caber essas coisas onde o Senhor vai te levar. Então você vai precisar abrir mão. E Abraão abriu mão da sua casa, da sua família, dos seus pais, de conviver ali com a sua parentela, para seguir o chamado que o Senhor tinha para ele. E aí, ele foi abençoado pelo caminho? Foi! A Bíblia fala que ele era muito abençoado, que tudo que ele colocava as mãos prosperava. Passado o tempo, seu sobrinho que foi junto com ele deu uma briga lá entre os pastores, cada um foi para um lado, e ele escolheu o lado verde, deixou o lado mais deserto para branco, mas prosperava em todas as áreas. Prosperou financeiramente, fez crescer as suas fazendas, os seus bens. Então ele começou a prosperar financeiramente. Ele tinha uma relação com Sara, que era uma relação estável. Ele tinha uma relação com as pessoas que era amigável. Ele enfrentava batalhas, o Senhor dava vitórias a ele. Então ele teve uma vida muito boa e muito abençoada. Porém, ainda faltava se cumprir uma promessa sobre a vida dele. E às vezes nós vivemos assim também. Com áreas da nossa vida que vai muito bem. Às vezes a gente está muito bem no nosso casamento. Às vezes a gente está muito bem com os nossos filhos. Mas ali financeiramente não está tão bem. A gente fica, Senhor, quando que vai deslanchar, né, essa área financeira? Às vezes estamos vivendo áreas financeiras muito boas, mas estamos com problema de saúde. E a gente, meu Deus, quando que vai resolver esse problema de saúde? Então, às vezes nós estamos com algumas áreas da nossa vida que estão indo muito bem, mas existem algumas áreas que parece que as coisas não acontecem. Porém, nós não podemos focar naquilo que não está acontecendo, não podemos focar naquilo que não está dando certo, mas temos que continuar orando e buscando ao Senhor também por essas coisas, orando, buscando ao Senhor também por essas áreas. Porque, como eu falei para vocês, da vez que eu orei que eu queria trabalhar, que o Senhor falou que não era aquilo, eu lembro de orações que eu fiz na madrugada, depois quando eu estava terminando a faculdade, eu orava e falava: Senhor, eu quero trabalhar, quero começar a dar aula, eu quero trabalhar no período, abre essa porta. E eu orava e eu clamava para essa porta se abrir. E o Senhor abriu. Eu lembro que eu tenho meu projeto de vida que eu coloquei lá, trabalhar como professora, porque eu ainda não trabalhava como professora, eu coloquei lá meu projeto de vida. E já faz, acho que 6 anos que eu estou trabalhando como professora, ou mais. 19, 20, 25. Oitavo, nossa, eu estou 21. Estou no 8º ano já trabalhando como professora, gente. Há 8 anos atrás eu estava orando para Deus abrir essa porta e hoje eu estou vivendo isso. Então tem orações que nós vamos fazer que o Senhor não vai responder, porque não é a vontade dele para nós, e aí nós vamos precisar renunciar. Mas existem coisas que nós vamos orar e buscar o Senhor e as portas irão se abrir. Existem momentos que nós vamos orar e as coisas não vão acontecer, porque talvez não é porque não é para acontecer, às vezes porque não é o tempo de acontecer. Mas vai acontecer. Se o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Quantas vezes será que Abraão orou para que ele pudesse gerar filhos? Deus falou. Uma vez, foi uma vez só que Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação? Não, se a gente for acompanhando o livro de Gênesis, existiram vários momentos onde Deus fala para Abraão: você será uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Nesse momento foi o chamado, depois ele fala: sai da sua tenda, olhe onde as estrelas, assim será a tua descendência. Quando Abraão faz o sacrifício dos animais e ele cai no profundo sono, o Senhor mostra para ele que ele seria pai de uma grande nação e que a descendência dele se tornaria escravo no deserto por 400 anos e depois seria liberto. Então foram vários momentos onde o Senhor faz essa promessa a Abraão, de que ele seria pai não de um filho, mas de uma grande nação. Então várias vezes Abraão ouve essa promessa, várias vezes Deus fala com Abraão a respeito disso, e Abraão prosperava em todas as áreas, mas o filho não chegava. Ele prosperava em todas as áreas e o filho não chegava, até que chega o momento do cumprimento da promessa, mas não da promessa completa, porque Abraão morre e ele não é pai de uma grande nação, ele é pai de Isaac.
tempo. Mas as promessas do Senhor, elas são atemporais. E elas perduram de geração em geração. E as promessas que o Senhor fez, Ele vai cumprir sobre nós e sobre a nossa descendência. Amém? Então Abraão, ele conseguiu viver o cumprimento dessa promessa. Porém, quando Isaac já estava com ele, Deus fala: Abraão, eu acho que o seu coração está meio longe de mim por causa do teu filho Isaac. Então, eu quero que você entregue o seu filho para mim. Ofereça ele em sacrifício. Então, além da renúncia, Abraão precisa fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor. E como é difícil, porque quantas vezes a gente vela pela promessa, nós zelamos pela promessa, e quando a promessa do Senhor acontece na nossa vida, a promessa tira o nosso coração do centro da vontade de Deus. E nenhuma promessa do Senhor sobre as nossas vidas pode tirar o nosso coração do centro da vontade de Deus. Então, ter um companheiro do meu lado, ter uma família, era o que ansiava o meu coração juvenil há muitos anos atrás. Mas o cumprimento dessa promessa não pode tirar o meu coração do centro da vontade de Deus. Prosperar profissionalmente era um anseio do meu coração e se tornou uma promessa do Senhor para a minha vida. Mas viver essa promessa na minha área profissional não pode tirar do meu coração do centro da vontade de Deus. Me tornar uma pastora foi uma promessa do Senhor para a minha vida há muitos anos atrás. Mas o cumprimento dessa promessa não pode tirar do meu coração do centro da vontade do Senhor. Então nós temos que orar enquanto as promessas não acontecem. Mas nós precisamos continuar orando depois que as promessas acontecem. Porque o tempo, ele prova a nossa perseverança. Quando as promessas demoram para acontecer. Mas o cumprimento da promessa, ela testa a nossa fidelidade. E o quanto nós somos fiéis ao Senhor quando Ele faz. Porque às vezes a gente consegue permanecer fiel enquanto Ele não faz. Porque estamos esperando Ele fazer. Mas muitas vezes, depois que Ele faz, o cumprimento da promessa se torna maior do que o dono da promessa. E o nosso coração muitas vezes é tentado a viver a promessa e esquecer o dono da promessa. A nossa promessa nunca será maior do que o Deus que nos proveu. Então nós precisamos colocar o nosso coração no lugar. E Deus pede a Abraão e Isaac para que o coração dele voltasse para o lugar e para o centro da vontade do Senhor. Porque ele começou a olhar para Isaac mais do que ele olhava para o Senhor. E Deus fala: vai e me entrega. Eu quero ver o seu coração onde está. Eu quero ver o seu coração de volta para o lugar. E Abraão consegue fazer essa entrega que eu tenho certeza que ninguém conseguiria fazer. Alguém aqui tem filho e fala: não, eu não teria coragem de matar meu filho, se Deus me pedisse. Eu não teria. Pois Abraão teve coragem de entregar ao Senhor. Porém, o próprio Deus falou: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você fez. Amém. Amém? Então, que apesar de todas as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, que o Senhor possa ter a certeza de que o nosso coração está no centro da vontade do Senhor. Então, a palavra para você nessa manhã é: continue confiando que as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir sobre a sua vida. Amém? Amém. E aquelas que já se cumpriram, não vai tirar o teu coração do centro da vontade do Senhor. E aquelas que ainda não se cumpriram, quando elas se cumprirem, elas também não irão tirar o teu coração do centro da vontade do Senhor. Amém? Amém. E nós vamos viver todas as promessas do Senhor para nossas vidas. Mas nenhuma promessa será maior do que o dono da promessa. Aquele que é e que há de vir para nós. Amém? É isso. Gostaria de convidar todos para orar. Pode vir, em certo favor, na mais um louvor enquanto a gente ora. Amém? E eu queria já deixar uma oportunidade, você que for fazer sua oferta, já pode fazer também. Aí depois a gente